Pronto, tá gravando. E aí, pessoal? Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas vocês vão assistir essa gravação. Tô aqui hoje para explicar a vocês sobre o conteúdo que foi visto tanto na semana passada, do dia. Nossa, não sei que dia foi semana passada, mas conteúdo da semana passada e dessa semana, semana do dia 26, né? Semana antes do carnaval. E aí a gente vai ver o que a gente não viu na semana passada, que foi o valor da causa, que a professora não tinha passado ainda, e o conteúdo dessa semana até, até finalizar ali a unidade 1, tá? Na sexta-feira, a professora provavelmente vai iniciar com vocês a unidade 2 sobre contestação, respostas do réu, mas a gente vai findar a unidade 1 aqui, e quando for no GED de revisão, a gente já vai ver todo o conteúdo da AV1, que inclusive vai cair respostas do réu também, que é a contestação e a reconvenção, tá certo? A gente vai iniciar hoje pelo valor da causa, que foi um assunto que a gente não tinha visto, porque a professora não tinha passado com vocês ainda. Mas é uma coisa bem simples e bem intuitiva mesmo. Recomendo fortemente que leiam os artigos, porque esses artigos iniciais, de petição inicial, de contestação, eles são muito fáceis de entender. E é melhor que você leia o artigo para você realmente compreender o que a letra da lei está dizendo, para você se familiarizar. Até porque a maioria das questões sobre esses assuntos iniciais de processo civil repetem muito a letra da lei. Então, se você conhece a letra da lei, você já está conhecendo muita coisa, certo? Então, a gente vai aqui para o valor da causa, que é um requisito intrínseco da petição inicial. E o que eu quero dizer com intrínseco é que está dentro do documento, está dentro da minha peça, certo? O valor da causa, ele está disciplinado lá no 291 ao 293 do CPC. Já já eu vou mostrar aqui na minha tela esses artigos, certo? Mas antes vamos ter algumas informações aqui. Entender algumas coisas, certo? Alguns pontos, antes da gente iniciar nos artigos. Toda petição tem o valor da causa, mesmo que aquela ação seja, por exemplo, para alteração, no caso de uma pessoa transgênero, que quer alterar o seu nome perante o cartório. Acho que agora consegue fazer isso de forma mais fácil, mas antes a gente tinha que entrar com ação judicial para fazer essa mudança. E aí, esse tipo de ação, ele não tinha nenhum fim econômico, não tinha pecúnia envolvida, né? Não tinha dinheiro envolvido. Mas a gente tinha que atribuir o valor da causa só para meros fins fiscais, certo? E só para, porque assim, toda petição inicial, toda ação, ela tem que ter o valor da causa. Se não tiver, tá faltando algum requisito. Então, mesmo que a ação, mesmo que o meu intuito com aquela ação seja só, sei lá, o reconhecimento de uma união estável, o reconhecimento de algo, a declaração de algo, a apresentação de um documento tal, sem nenhum valor envolvido, mesmo assim, eu tenho que atribuir um valor àquilo ali, mesmo que seja para meros fins fiscais, tá bom? Um valor de R$ 100, um valor de um salário mínimo, normalmente utilizam assim, um salário mínimo para e ainda colocam assim no final, para meros fins fiscais, certo? O valor da causa é diferente do valor do pedido, no sentido de que o valor da causa, ele, por exemplo, o caso que vocês fizeram, né? O caso que vocês fizeram da prática, né? A primeira prática de vocês, tinha vários valores lá. Tinha 3 mil não, tinha 500 mil do contrato, né? Do contrato que a menina perdeu por conta do escândalo lá do namorado. Aí tinha R$ 500 que ela gastou com remédio por causa do dano, né, que ele causou a ela, e tinha outro valor lá. Todos esses valores, quando eu for, eu no lugar de advogada dela, todos esses valores eu iria somar no momento que eu estivesse lá redigindo a petição. Por quê? Eu iria somar esses valores porque esses valores seriam o meu valor da causa, certo? Então, eu sei que eu tenho um pedido de indenização por dano moral,
ela pediu lá 300 mil de dano moral, mas eu também tenho 500 reais de danos materiais que ele me causou, referente ao gasto que eu tive com remédio. Então, o meu pedido de indenização por dano moral é uma coisa, e o meu pedido por dano material é outra. Mas, no momento de colocar lá o meu valor da causa, eu vou somar eles dois e colocar lá no final o valor total, tá? Tanto indenização por danos morais, materiais, danos estéticos, todos os valores que forem atribuídos e você estiver pedindo aquilo, você vai somar e vai colocar. O 292, ele fala como é que a gente faz essa soma, porque, por exemplo, numa ação de alimentos, o meu valor da causa não vai ser só uma mensalidade, uma prestação dos alimentos, entendeu? Não vai ser só um mês de pensão, vai ser 12 meses de pensão, certo? Por exemplo, se eu tenho a pensão, os alimentos foram arbitrados em 500 reais, eu não vou colocar só 500 reais no meu valor da causa, vou colocar, quanto é 500 vezes 12? Não me lembro agora. Estudante de direito não é bom em matemática, mas o resultado lá de 500 vezes 12 você vai colocar no valor da sua causa, tá certo? E aí, sobre o valor da causa, o juiz também pode corrigir de ofício, se ele verificar que tem alguma coisa errada no seu valor da causa, tá certo? E aí, vou abrir aqui o 292 para a gente ver. Mas antes, uma forma de você colocar o valor da causa na sua petição inicial, que vem ao final da peça, antes por exemplo, da assinatura, da finalização, né? É dessa forma aqui, certo? Um exemplo é esse. Eu utilizava muito dessa forma, acho que a maioria usa dessa forma, tá certo? E uma informação importante é que em qualquer parte da petição, quando você for precisar utilizar números, sempre colocar o número extenso também, que é para evitar erro material, certo? Mesmo que você esteja falando de valores, coloca lá o número extenso também, que é para evitar o erro material, caso aconteça alguma coisa, tá bom? Continuando. Vou botar aqui o 292 para a gente ver. Tá carregando aqui. 1 minute. Continuar na chamada. Estou abrindo aqui, galera. Eita. Que demora. Abriu. Compartilhar aqui. Pronto. Acredito que já tenha mudado aí. Aí a gente vem aqui, ó. O valor da causa, como eu disse, ele começa a ser disciplinado a partir do 291. No 291, ele fala exatamente o que eu disse para vocês, que toda causa tem um valor certo. O artigo 291 fala: a toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente inferível. Aquele negócio que eu falei para vocês, mesmo que seja um valor somente para fins fiscais, a gente vai colocar de toda forma, porque o valor da causa tem que existir dentro da petição inicial, tá bom? O artigo 292, ele dá uma orientação como será calculado esse valor da causa, certo? Ele diz: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, que é a peça que vocês vão estudar lá em Respostas do Réu, e será, inciso primeiro, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de moras vencido e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Ou seja, se eu estou numa ação de cobrança de dívida e eu estou cobrando lá R$ 1.000, esses R$ 1.000, ele já vai, no valor da causa, eu já vou colocar lá atualizado, certo? Com correção monetária, com juros de mora e as outras penalidades. Por exemplo, tinha uma multa lá, o contrato que a gente fez tinha uma multa estipulada lá por dia, era R$ 10 por dia. Aí você já vai colocar esse valor da causa calculado, tá certo? Com essas penalidades. Na ação que tiver por objeto a existência. Deixa eu limpar essa tela aqui que eu acho que fica melhor. Na ação. Eita. Aqui, pronto. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Certo? Inciso terceiro, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Que foi o que eu falei para vocês? Se eu tenho uma pensão alimentícia, se eu tenho alimentos,
arbitrados no valor de R$ 100, o meu valor da causa vai ser o quê? 1.200, porque é 100 vezes 12 prestações mensais. O meu valor da causa, ele não vai ser somente o valor da mensalidade ali do mês, certo? Não vai ser só o mensal, vai ser o anual já previsto. Ok? Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Avaliação da área, não é avaliação do imóvel, por exemplo, se tiver lá um imóvel dentro da área, certo? Na ação indenizatória, inclusive é fundada em dano moral, o valor pretendido, que foi o caso da peça que vocês fizeram, o valor de indenização, dano moral e material. Qual era o valor que a moça pretendia? R$ 500 mil. R$ 500 mil é o valor da sua causa, se fosse só isso. Mas a gente tinha também lá o dano material, e a gente vai ver aqui no inciso C. No inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos... Ai, meu Deus do céu. Que eu fiz cagada aqui agora, pronto. A soma dos valores de todos eles. E se eu estou falando de valores, isso aqui é mais legal, né? Soma dos valores de todos eles. Ou seja, de exatamente o caso que vocês fizeram. Dano moral e dano material. Soma tudo e é o valor da sua causa. Tá certo? Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor, juiz, eu quero isso aqui, mas, se não for possível, pode ser isso aqui também. Isso aqui também, né, me satisfaz. Dependendo, se tiver valor diferente, vai contar o de maior valor, tá certo? Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Mesmo sentido do 7 que fala do pedido alternativo. Ok. Deixa eu limpar aqui, pronto. Aí, o parágrafo primeiro ele fala: quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, ou seja, as prestações que ainda irão vencer, considerar-se-á o valor de umas e outras. Ou seja, considera o valor de todas. Tanto as vencidas quanto as que vão vencer, você já coloca no seu valor da causa. Por exemplo, tem um contrato que previa lá um pagamento de 12 mensalidades, está atrasado 3, você entrou com a ação cobrando, né, essas parcelas, e aí o seu valor da causa vai ser o valor do contrato total. No caso, considerando também já o inciso 1 primeiro, pega o valor das parcelas vencidas, atualiza com correção monetária, coloca juros, soma tudo que tiver de penalidade lá e soma mais as que vão vencer, tá certo? Aqui o parágrafo terceiro, que é importante para a gente, sobre a correção de ofício pelo juiz. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito perseguido pelo autor. Deixa eu subir mais isso aqui. Pronto. Perseguido pelo autor, caso que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Ou seja, eu entrei com minha ação lá a respeito de um bem, e o meu valor da causa, ele ficou de 2 mil. Só que quando o juiz recebeu a minha petição inicial, ele verificou que para aquele pedido era atribuído um valor muito maior. E o advogado colocou lá um valor menor para pagar as custas referente àquele valor. Porque eu acho que a professora apresentou para vocês a tabela de custos, né? O TJCE, todos os tribunais, eles têm uma tabela de custos. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês verem também. Mas, por exemplo, se eu tenho uma ação até R$ 5 mil, eu vou pagar determinado custo inicial, certo? Se eu tenho uma ação até R$ 2 mil, eu vou, por exemplo, tá? Não é dessa forma. Se eu tenho uma ação até R$ 2 mil, eu vou pagar determinado custo inicial, entendeu? E aí, se eu coloco um valor menor, e na verdade é um valor maior, o meu valor da causa deveria ser um valor maior, eu tenho que pagar o restante das custas, certo? A diferença, já que teve essa diferença, teve esse erro e teve essa diferença, tá? O 293, ele fala, o réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor
pelo autor sob pena de preclusão e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Traduz. Vamos traduzir. O réu, ele poderá alegar na contestação que o valor da causa atribuído pelo autor está errado. Entendeu? Ele vai lá, já impugna aquilo ali, fala que está errado, mostra porque está errado, né? Fundamenta, claro. E aí, se por exemplo, esse valor da causa estava errado realmente pelo autor, mas o réu não falou nada. Passou o momento da contestação, quando o artigo fala assim sobre pena de preclusão, é que você pode perder esse direito. Se passar um momento, você perde aquele direito, você perde o seu momento de impugnar aquele fato, entendeu? Caso o réu impugne, né, na contestação, o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. A mesma coisa que eu falei para vocês na correção de ofício pelo juiz. Se for um valor maior, se tiver custas a complementar, o juiz vai determinar. Ok? Ok. Finalizamos o valor da causa, então agora a gente vai entrar no nosso segundo arquivo de slide, que está lá no nosso Drive, certo? Esse segundo arquivo de slide, ele tem a segunda parte da unidade 2, que fala mais sobre despacho inicial, coisas mais leves. Ok? Ok. Deixa eu compartilhar a guia do arquivo. Petição inicial, parte 2. A gente vai sair mais da estrutura da petição inicial e entrar mais no processo em si, nos atos processuais que acontecem depois da petição inicial, certo? E alguns elementos. Acredito que a professora tenha falado isso com vocês na semana da revisão, mas a gente vai dar uma passada só por cima para a gente firmar esses conceitos, porque é importante entender isso aqui para entender o resto das coisas, ok? As custas, como eu estava falando para vocês nesse instante. As custas são taxas e emolumentos cobrados pelos órgãos públicos relacionados ao andamento processual. E existe uma tabela definida pelos tribunais, ou seja, o TJC tem uma tabela de custas. Custas iniciais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que vai aumentar a gravação. Custas TJC. Custas processuais. Vamos ver. Já tem aqui, ó. Compartilhar para vocês. Compartilhando. Olha, do jeito que eu falei para vocês. Aqui, ó. Das causas em geral. Ou seja, mais geralzão, né? Se o valor da causa for de 100 até 400 reais, o total das custas vai ser 278 reais. Então, para eu entrar com esse processo, se eu não tiver pedido gratuidade da justiça, né? Para eu entrar com esse processo, eu já tenho que apresentar também um comprovante de recolhimento das custas. Tá certo? E aí, quando eu não sei se alguém aqui já emitiu custas, mas quando você emite custas, vem uma guia para o Fermoju, vem uma guia do DPC e uma guia do Ministério Público, certo? Aí você paga o valor total. Mas vai depender dessa estimativa aqui do valor da causa. Por exemplo, se o valor da causa for até 1 milhão, você vai pagar 9 mil, quase 10 mil reais de custas. Entendeu? Tem que se atentar a isso. Aí, por exemplo, se eu tivesse entrado com a ação colocando lá o valor da causa de até 100 reais, aí eu paguei só 123 reais, mas quando o juiz recebeu, ele percebeu que aquela ação, na verdade, o valor da causa deveria ser 800 reais. Aí eu vou ter que complementar, ou seja, pagar a diferença para 621, certo? É nesse sentido que acontece essa correção, tanto de ofício quanto a alegação do réu lá na contestação. Ok? Agora, voltando para o nosso slide. As custas, elas estão disciplinadas lá no artigo 83 a 85 do CPC, e é o que você paga dentro do processo, ok? Pelo andamento processual. Despesas processuais. Todas as despesas necessárias para o andamento do processo, incluindo custos processuais. As despesas processuais, elas vão além das custas. Tem os honorários periciais, que, por exemplo, se eu tenho lá um ato dentro do meu processo que necessita da atuação de um perito, o próprio tribunal, ele vai determinar, quem já trabalhou em secretaria de vara deve saber do que eu estou falando, o próprio tribunal, ele vai determinar que aquele perito vai
realizar aquela atividade ali, aquela ação que está necessitando dentro daquele processo. E se ele vai trabalhar, ele vai receber os honorários por aquilo, certo? Aí tem tradução de documentos, despesa de transporte, hospedagem, tudo nesse sentido, mas tudo em relação ao processo, porque são o quê? São despesas processuais. E o artigo 84, ele fala, as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Se for o caso da testemunha se de deslocar, né, de um local para outro. Aí, mas, Amanda, eu entrei com a ação lá, mas eu já fui pedindo lá a gratuidade da justiça, meu cliente realmente ele demonstra ser hipossuficiente, provavelmente vai ser deferido. Eu vou ter que pagar alguma coisa, já que eu tenho gratuidade da justiça? A gratuidade da justiça, ela só não inclui os honorários contratuais, se no caso de você ser advogado particular. Mas se, por exemplo, você estiver sendo atendido pela Defensoria Pública, você não paga nada mesmo, certo? Fica tudo ali na conta do Firmoju. Honorários advocatícios. Uma coisa interessantíssima de entender desde já os tipos de honorários, porque acho que por um trauma meu, eu coloquei esse tópico aqui, porque teve uma vez que eu comecei a estagiar no escritório, e aí eu tinha que analisar uns processos e ver se tinha honorários sucumbenciais para os advogados lá que eu ficava do setor, né? E aí eu não sabia o que eram honorários sucumbenciais. E eu já tinha feito processo civil 1 e TGP. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que é honorário comercial. Então vamos aprender desde já aqui. O que são os honorários advocatícios? Os honorários advocatícios são a remuneração que o advogado recebe pelos serviços prestados, certo? E aí a gente tem tanto os contratuais, que é o acertado entre o cliente no momento da contratação, ou seja, na esfera privada. Se você está contratando um advogado particular, você vai ali acertar um valor pelo serviço dele. Esse é o honorário contratual, tá certo? O juiz não tem nada a ver com isso. A causa, né? O réu não tem nada a ver com isso. Já os sucumbenciais tem a ver com a causa, sim. Por quê? É quem perde a causa paga ao vencedor. Então, aquele serviço que eu falei para vocês era exatamente isso. Os advogados do meu setor, eles queriam saber se havia alguma causa que o escritório tinha ganhado, né? E se havia os honorários comerciais a receber, ou seja, se a pessoa que perdeu teria que pagar, tinha alguma coisa para pagar ele, se eles tinham alguma coisa para receber, certo? E os honorários comerciais, eles estão de acordo com o princípio da sucumbência, que está previsto lá no artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, ou seja, os honorários já diz, é a remuneração que o advogado recebe pelos serviços prestados. Então, esses honorários comerciais é pelo serviço prestado dentro do processo, entendeu? Os contratuais é pelo serviço entre ali, o cliente e o advogado. Já os sucumbenciais é em relação àquela relação mais trilateral, né? No caso, a parte a autora, o réu e a jurisdição, o juiz, no caso. Ok? Esses são os honorários advocatícios. Já aí a gente vai agora para o despacho inicial. O que é o despacho inicial? É o ato do juiz. É o ato do juiz após o recebimento da petição inicial. Ele recebeu lá sua peça, bonitinho, já foi distribuída, já passou ali pelo setor de distribuição, já foi distribuída, chegou lá na segunda vara da comarca de Pacatuba, por exemplo. Aí o juiz, doutor Juan Pablo, inclusive, ele vai pegar a petição e ele vai ver o que eu vou fazer agora, qual é o meu próximo passo. Ele tem 4 opções, certo? Dentro dessas opções, a gente vai ver cada uma. Ele tem a opção 1, que vai determinar a citação, é o que a gente chama de despacho positivo. Se a petição estiver preencher, esse slide está bugado, mas eu vou ajeitar. Se a petição ela tiver toda ok, se ela estiver preenchendo todos os requisitos previstos lá no 319, certo? O juiz vai só determinar a citação do réu para integrar a relação processual. Ou seja, até aquele momento, até antes da citação, o réu ele não faz parte da relação processual. A relação processual, até antes da citação, até o momento da citação, ela é bilateral, ou seja, entre a parte autora e o juiz.
Quando o réu é citado, ela se torna trilateral, porque ele passa a compor, e aí se torna um triângulo, certo? É o que a gente chama de despacho positivo, ela acontece quando a petição inicial está toda ok, preenchendo todos os requisitos, ok? Extrínsecos e intrínsecos. Mas, caso a petição inicial não esteja preenchendo todos os requisitos, sei lá, o advogado esqueceu de colocar o valor da causa, tá faltando. O juiz tem a opção de sanear a petição, a opção de saneamento da petição, quando a petição apresentar lacunas, defeitos ou irregularidades. O juiz determinará a emenda. E de emenda, eu não sei se vocês já viram isso com a professora, mas a emenda inicial, eu acredito, não sei, não lembro se a gente viu isso lá nos artigos, nos primeiros artigos. Só um minuto, gente. Cadê o artigo de emenda, galera? Formação do processo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. É o 321. Vou botar aqui na tela. O 321 fala: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. E aí, a gente tem que pensar numa coisa. Você pode confundir o... Qual é o próximo slide? Eu vou passar o slide aqui só para entender uma coisa. Você pode confundir a emenda inicial com o aditamento inicial, certo? O aditamento ele tem a ver com o pedido, porque lembra que a gente falou no dia de passado que o pedido ele pode ser alterado sim, aí tem aquele prazozinho lá, até antes da citação, antes do réu integrar a relação processual, e depois que o réu já estiver na relação processual, ele vai ter que dar o consentimento, certo? É diferente, esse aditamento ao pedido é diferente da emenda inicial. A emenda inicial ela é determinada pelo juiz, quando ele vê que está faltando alguma coisa, tem ausência de requisitos ou tem defeito e irregularidades dentro da petição inicial. E ela está previsto lá no 321. Gente, eu não estou compartilhando aqui. Pronto. Emenda inicial é diferente de aditamento inicial. Emenda inicial está prevista no 321. Ela acontece a mando do juiz, quando tem ausência de requisitos ou defeitos e irregularidades naquela petição, certo? E o aditamento inicial tem a ver com o pedido, e está previsto no 319, ok? Ok, vamos voltar aqui para o nosso slide aqui, passando para a terceira opção. Caso o juiz tenha determinado lá que a petição seja emendada, o autor não atendeu aquele pedido, passou o prazo, o juiz pode indeferir a petição e ali ele encerra o processo. Seja por coisa julgada, formal ou material. E formal é no sentido de coisas em relação ao processo. Tudo ali em relação ao processo, atos processuais, certo? A coisa julgada, ela tem relação com... Quando diz que a coisa julgada é formal, quer dizer que é em relação ao processo, tá? Ao procedimento. Quando é material, é que tem relação com o mérito. Ou seja, ele já adentrou o mérito da causa e já julgou ali, certo? Já indeferiu, já encerrou o processo ali mesmo. Ok? Esse indeferimento, ele normalmente acontece após o autor não atender a determinação de emenda inicial. Mas a gente vai ver aqui o artigo, ok? O 330, ele fala, a petição inicial será indeferida quando for inepta, vamos já ver o que é a petição inepta, a parte for manifestamente ilegítima, ou seja, uma ação de alimentos, por exemplo, a ação que é para criança, e aí entrou o avô da criança em nome dela, pedindo, por exemplo, tem um avô, o seu João, e ele tem um neto, ele tem um neto, Pedro, ok? Pedro é o neto dele. E aí ele quer pedir alimentos para a mãe do Pedro, que não é a filha dele, né, ele é pai do pai do menino, enfim. Quer pedir para a mãe do menino alimentos, a mulher foi-se embora, abandonou o menino, mas ele quer entrar com a ação de alimentos. E aí ele entrou lá, tipo assim, só que não colocou o nome do menino, não disse em nenhum momento que era o responsável legal
pelo menino que estava com a guarda e tal. Nesse caso, ele não tem legitimidade para entrar com aquele processo, certo? Em nome do Pedro, ok? É nesse sentido. Quando a pessoa que entrou com o processo não tem legitimidade para atuar ali no polo ativo da ação, ok? O autor carece de interesse processual. Interesse processual é uma coisa que está prevista lá no artigo 17, se eu não me engano, e é essencial para o processo. Você tem que ter interesse processual, você tem que ter ali um fundamento para estar movimentando a máquina do judiciário, certo? Não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. O 321 é justamente o que a gente acabou de falar, quando a pessoa não atende ao prazo da emenda inicial, certo? E se não atendeu, passou o prazo, a petição vai ser indeferida, ok? E o que é a petição inepta? Eu acho que esse segundo slide... Não, eu já estou lendo o slide, ah, meu Deus do céu. Enfim, improcedência liminar do pedido. Rejeição imediata do pedido nas hipóteses previstas pelo artigo 332 do CPC 2015 e põe fim ao processo. A gente vai ver detalhadamente o que é já já. Ok? Essa aqui a gente já viu. Petição inicial será indeferida quando? Acabei de ler esse artigo para vocês, né? Inépcia da inicial. Artigo 330, parágrafo 1º, que é o que a gente... A petição inicial será indeferida quando foi inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendido às prescrições do artigo 106 e 321. Ok? Ok. Agora vamos voltar lá. Aí uma dúvida que surge, que sempre surge, né? Posso recorrer da decisão do indeferimento? Ou seja, o juiz pegou a minha petição inicial, aí a petição lá estava inepta, não fiz a emenda inicial, a parte não era legítima, o autor não tinha interesse processual, não atendia ao prazo lá. Aí o que acontece? O juiz vai lá e ele já emite sentença falando, dando fim àquele processo, ok? Com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Posso recorrer dessa sentença? Claro, toda sentença cabe recurso. Voltando aqui para o CPC. 331, ele fala, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, ou seja, o recurso cabível é a apelação. Facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Ou seja, apelou, o juiz, realmente estou errado. Errei aqui. Vou me retratar, então, para 5 dias. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2º, sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr na intimação do retorno dos autos, observado o disposto no 334. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito e julgado da sentença. Ou seja, o juiz proferiu sentença ali, dando fim ao meu processo. Não fiz nada, concordo com ele, realmente a petição estava uma merda. O réu vai só ser intimado do trânsito e julgado da sentença para saber que aquilo ali já acabou, ok? Então, posso recorrer da decisão de indeferimento? Posso sim, por meio de apelação. Seguindo. Petição inicial inepta. Quando é que a petição inicial não está apta para provocar a jurisdição? Está prevista lá no artigo 330, parágrafo 1º do CPC. Eu acho que eu até li com vocês, né, nesse instante. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Ai, Amanda, esqueci lá de colocar o valor da causa e perdi o prazo da emenda e tal. Inepta, já era. Indeferimento. Ok? Posso entrar Posso entrar com a ação de novo? Pode, a gente vai já ver sobre isso. Porque é coisa julgada formal. Se for coisa julgada formal, não entrou no mérito. Se não entrou no mérito, pode entrar de novo, tá certo? Claro, respeitando aquelas regrinhas lá, né? De perempção, entrar 3 vezes, né? Desistir 3 vezes, uma coisa assim. Lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou seja, não tem nada a ver com nada, contiver pedidos incompatíveis entre si. E uma dúvida que aparece muito é o que é a causa de pedir? A causa de pedir é o conjunto dos fatos e os fundamentos jurídicos. A sua petição não vai ter lá os fatos e o fundamento jurídico? Não tem lá, esqueci de colocar aquele tópico. Ou não sabia que tinha que colocar aquele tópico. É uma petição considerada inepta, ok?
ela pode ser corrigida dentro do prazo de 15 dias, se não corrigir, em deferimento. Improcedência liminar do pedido. É uma possibilidade de despacho, né? A quarta possibilidade lá naquele nosso slide. O que é a improcedência liminar do pedido? Nada mais é do que o julgamento imediato de improcedência do pedido, independente da citação do réu. Mas por quê? Em quais hipóteses acontece a improcedência liminar do pedido? Vamos ver aqui. Está lá no 332. É muito simples. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente procedente o pedido que contrariar. Ou seja, tem uma causa lá que não precisa da fase de produção de provas, eu não preciso de uma audiência para julgar isso aqui, ok? Independente da citação do réu, ele poderá julgar liminarmente o procedente o pedido que contrariar o quê? Enunciado de súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamentos de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Ou seja, contrariou as instâncias superiores, uma coisa ali que já está julgada, que já está determinada, foi findado, foi a partir de súmula pelo STF, e você entrou com a ação que contraria aquele entendimento, vai ser considerado improcedente e não vai ter nem citação do réu. É de fato assim, pá, é porta na sua cara, ok? O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Não interposta a apelação, o réu será intimado ao trânsito em julgado da sentença, assim como acontece lá no outro, né? O juiz deu a improcedência liminar do pedido, disse que não é compatível e tal, você pode recorrer desse indeferimento, dessa improcedência, ok? E, gente, é importante destacar que essa improcedência liminar do pedido, ela gera coisa julgada material, porque ela já adentra o mérito, ok? Porque o seu pedido, ele contraria ali já algo, dessas hipóteses aqui dos incisos, ok? Ela já contraria e aí ele já julgou o mérito, ok? Então, gera coisa julgada material. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias, a mesma fórmula do outro. E se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, ou seja, vida que segue. Ok? Ah, Amanda, mas o juiz julgou improcedente lá o pedido e tal, mas ele não citou o réu, isso não fere o princípio do contraditório? Cadê o respeito ao princípio do contraditório, devido ao processo legal, ampla defesa e tal? Não fere porque é justamente o que a gente acabou de falar. Ele está contrariando a pedido que contraria súmulas. Súmulas é algo assim que já está estabelecido, entendeu? É o entendimento. É o entendimento firmado pelas instâncias superiores, que a gente sabe desde a faculdade que tem que respeitar. E não adianta você bater de frente, porque não é o seu processozinho lá na comarca de, sei lá, Guajiru, que vai bater de frente com uma súmula, entendeu? Isso é algo bem relevante, né? Decisão cabe recurso, a sentença pode ser retratada. Por ser uma decisão de mérito, gera coisa julgada material, tudo que eu falei para vocês nesse instante. Serve para acelerar o processo, respeitando o princípio da celeridade processual. Ou seja, é mais no sentido de que bater o olho, sabe que aquilo ali já contraria uma súmula tal do STJ, né? Despacha logo assim, ó. Manda o estagiário fazer uma sentença lá dizendo que está improcedente o pedido, ok? Julgado improcedente. As hipóteses se resumem a pedido que contraria a súmula dos tribunais superiores ou entendimento firmado pelos mesmos ou prescrição em decadência. Ok? Oxi, abri aqui o negócio. E acabou, finalizamos a unidade 1, certo? No GED do dia 8, a gente vai iniciar a unidade 2 de contestação e reconvenção e também teremos a nossa revisão geralzão, ok? Muito obrigada a quem assistiu e responda o questionário para garantir a presença do GED passado. Thank you. Vou parar aqui a gravação.